Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Davi Militão, professor de História, para mais um vídeo para vocês. Continuaremos com o tema Baixa Idade Média. Queridos, Renascimento Comercial. O Renascimento Comercial na Europa, a partir do século XII, mas muito mais século XIII mesmo, ocorre devido às cruzadas. Uma das consequências das cruzadas será o renascimento comercial. E aí, esse renascimento comercial ele ocorre principalmente por dois motivos. O primeiro motivo, por causa das cruzadas, né? As cruzadas levaram às intensificações das relações comerciais entre o Oriente e o Ocidente. Lembrando que o principal objetivo das cruzadas era reconquistar Jerusalém, mas por trás disso, né, por trás desse objetivo religioso, haviam outros interesses, interesses econômicos, interesses políticos, ok? E aí, nós temos então, a partir dessa reabertura do comércio entre Oriente e Ocidente, o renascimento comercial na Europa. E aí, nós teremos um grande destaque para as cidades-estados italianas nesse renascimento comercial, né? Comerciantes de Gênova, Florença, Veneza, Roma, ok? Irão traçar várias e várias rotas comerciais até o Oriente. E aí, lembrando, o que eles queriam do Oriente? Eles queriam produtos, ok? Que haviam no Oriente e que não haviam no Ocidente. E aí, gente, aqueles produtos, eles eram raros, eram tão raros, e aí se tornam o quê? Produtos caros. As famosas o quê? As famosas especiarias. E além das cidades-estado italianas, também se destaca a região de Flandres, né? Que fica na atual Bélgica, que vai ser um grande, o que, gente? Entreposto comercial. O que é um entreposto comercial? É uma região onde se vendia e comprava muitos produtos. Beleza? Então, um dos motivos que vai levar, um dos fatores que levou, né, ao renascimento comercial na Europa a partir do século XII, do século XIII, será o que, gente? Será as cruzadas. Serão as cruzadas. Então, as cruzadas teriam, naquele momento, como consequências, a reabertura do comércio entre o Ocidente e o Oriente, beleza? Mas outro fator que levará também, naquele momento, ao renascimento comercial na Europa, será qual, gente? Será o fim das invasões dos povos bárbaros. Davi, como assim? Como o fim das invasões dos povos bárbaros levou ao renascimento comercial na Europa? Gente, acompanhe comigo, por favor, meu raciocínio. É o seguinte, quando os bárbaros param de invadir, os bárbaros se assentaram, criaram seus reinos, o que vai acontecer? Naquele momento, a partir do século X depois de Cristo, é seguro que, gente, você expandir os seus feudos, promover uma expansão territorial. Assim, os senhores feudais iniciaram um processo de expansão de territórios, e aí, galerinha, quando eles expandiram seus territórios, expandiram também o quê? Também expandiram a sua produção. Quanto mais territórios, quanto mais terras, maior o quê? Maior a produção agrícola. E naquele momento, como houve o aumento da produção agrícola, ocorre um excedente de produção. O que seria, Davi, esse excedente de produção? Gente, esse excedente de produção é a sobra de produtos, a sobra de alimentos. Como aumentaram consideravelmente os seus territórios dentro daqueles feudos, o que vai acontecer? Como a expansão ocorreu e aí expandiu o número de territórios, expandindo a produção agrícola, chega um momento que passa o que, gente? Que passa a sobrar produtos agrícolas. Sim. E aí o que fazer com essa produção agrícola? Deixar perecer, deixar acabar, enfim, deixar estragar? Não. Como agora era seguro, né? Você sair do seu feudo, o que aqueles senhores feudais passaram a fazer? Passaram a incentivar a troca de produtos entre os feudos, a troca do excedente de produção entre eles. Sim, ok? A partir então aí do século XI e XII, inicia-se uma troca daquele excedente de produção, uma troca da sobra. Então, por exemplo, no feudo A sobrou arroz. Só um exemplo, tá, gente? Hipotético. Sobrou arroz. Lá no feudo B sobrou feijão. A gente ia lá e trocava um com o outro. Entretanto, como na Europa naquele momento, até chegar de um feudo para o outro era muito distante, era muito difícil, o que eles fizeram, gente? Eles criaram o quê? Eles criaram as feiras. As feiras eram locais que ficavam estabelecidos em locais muito estratégicos para os europeus, ok? De fácil acesso. E naquelas feiras eram se vendidos, né, aqueles produtos. No início eram trocados, depois ocorre o que, gente? A venda daqueles produtos. E aí, olha que interessante. Então, as feiras levaram ao quê? Ao renascimento comercial. Mas o que motivou, o que possibilitou a criação dessas feiras? O fim das invasões dos povos, que levou o que, gente? A expansão territorial, que levou ao aumento da produção agrícola. E aí, como ocorreu o aumento da produção agrícola? Que nós temos o excedente de produção. O que é esse excedente de produção? É a sobra. Passou a sobrar produtos. E os senhores feudais passaram o que, gente? A trocar entre eles aquela sobra. Tudo bem? E aí surge então o que, gente? Surgem as feiras. Com as feiras,
obviamente, né, vai renascer o comércio, e aí aumenta o comércio, e chega um momento que ocorre o que, gente? Esse comércio não passa a ser mais de trocas naturais, o famoso escambo. Nós temos, a partir de certo momento, século 13 e 14, as trocas o quê? As trocas comerciais envolvendo moedas. Então, aumenta aos poucos a circulação de moedas. Beleza? Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Qualquer coisa, deixa nos comentários aqui. E aí, gente, com as feiras, né, com esse renascimento comercial, surgirá um novo grupo chamado de burguesia. Surge um novo grupo social, chamado de burguesia. Essa burguesia são esses o que, gente? São esses mercadores. Esses mercadores são os burgueses. E aí, por que o nome burguesia? Por que o nome, né, ganharam esse nome? É o seguinte, aquela burguesia, naquele momento, aqueles mercadores, comerciantes, o que acontecia? O comércio, geralmente, né, era em regiões próximas aos feudos estratégicos, com localização estratégica, né? E aí também ocorria um comércio dentro dos feudos. E aí, o local dentro do feudo, aonde corria aquele comércio, é chamado de burgo. As pessoas que iam para o burgo vender seus produtos eram chamados de burgueses. Chega o momento que veremos mais à frente, em Renascimento Urbano, que esses burgos irão tentar se emancipar, ok? Irão tentar, né, promover a sua independência em relação aos senhores feudais. E aí, gente, qual é a classe social que vai tentar comandar essa emancipação desses burgos, desses centros comerciais que ficavam ou ao longo das estradas, ok? Na Europa Ocidental, ou dentro dos feudos. Será a burguesia. Então, a burguesia é aquele grupo de pessoas que comercializavam produtos dentro da onde, gente? Dentro dos feudos, beleza? No início, eram aqueles camponeses, ok? Que trocavam produtos para os seus senhores feudais, ou até mesmo aquelas pessoas que foram, o que, gente? Expulsas dos seus feudos, expulsas dos feudos pelos senhores feudais, devido ao quê? Devido a excedente populacional. E para sobreviver, tiveram que promover outras atividades. Uma delas, atividade comercial. Beleza? Então, essa burguesia, esses mercadores, esses comerciantes, são aquelas pessoas que comercializavam produtos nas feiras e nos burgos, ok? Nos burgos locais. Onde são esses burgos? Locais que ficavam ao longo das estradas ou dentro dos feudos. Beleza? E além disso, temos também, com o renascimento comercial, o surgimento de ranças ou ligas. Essas ranças ou ligas eram o que, gente? Era uma união entre os comerciantes, era uma associação entre eles, ok? E aí, uma associação de interesse realizando o quê? O comércio em larga escala. Então, o que eles queriam? Vender seus produtos para várias e várias regiões na Europa. Então, esses comerciantes vão se unir para quê, gente? Para conseguir, para ter um poderio, para conseguir vender seus produtos para várias regiões no continente europeu, naquele momento na Europa Ocidental. E aí, essas ranças ou ligas vão dar origem aqui, gente, a rança teutônica ou liga hanseática, que era uma associação de mercadores alemães, tá? Lá no antigo Sacro Império Romano Germânico, ali no comércio dos mares Báltico e Norte, aonde se envolvia ali mais ou menos 80 cidades. E aí, gente, aquela associação era uma união desses comerciantes, aonde eles, né, se uniam para quê? Para ter o domínio daquele comércio daquela sua região e vendendo produtos para os povos da sua região. E aí aqueles mercadores aos poucos foram o que, gente? Eles foram enriquecendo. Eles criaram então essa união, essas associações. Um exemplo, a rança, né, teutônica ou a liga hanseática, que são ligas comerciais entre vários mercadores, entre vários comerciantes. Para quê, gente? Para que eles conseguissem ter um monopólio comercial daquela região. Beleza? Mas entendam, quais são os fatores que levaram, então, ao renascimento comercial? Basicamente, dois fatores. Um fator externo, que foram as cruzadas, que levaram à reabertura do comércio entre o Ocidente e o Oriente, e um fator interno, que foi o que, gente? Que foram o fim das expansões, que foram o fim das invasões dos povos bárbaros, né? Os povos bárbaros pararam de expandir, de invadir os territórios, e aí os povos bárbaros criaram seus reinos, e naquele momento isso possibilitou o quê? A expansão dos feudos, com a expansão dos feudos, com a expansão territorial. Isso levou à expansão da produção agrícola, ou seja, aumentou a quantidade de produtos produzidos, e aqueles produtos passam o quê? A sobrar. Ocorre então um acidente de produção. O que é acidente de produção? É a sobra de produtos. E os europeus passaram o que, gente? A trocar esses produtos em um certo momento. Desse modo surgem as feiras, aos poucos essas feiras foram aumentando, ok? E surge um comércio dentro dos feudos, e aí o local onde se fazia comércio dentro dos feudos eram os burgos, as pessoas que comercializavam aqueles produtos dentro dos burgos eram chamados de burgueses. Beleza? Tudo bem? Gente, dúvidas, questionamentos? Caso tenham, por favor, deixe aqui nos comentários. No mais, beijos, abraços, tchau, tchau.